E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. A gente fez um vídeo recentemente falando sobre essas famílias muito importantes da história do mundo e sobre a ligação que possivelmente elas teriam, certo? E a gente falou que se vocês quisessem bastante, a gente poderia fazer vídeos sobre essas famílias. E tá aqui o primeiro vídeo, sobre a família Rothschild. Cara, a minha pronúncia não vai ser a melhor possível e nem vai ser perfeita. Até porque, se a gente for falar perfeitamente, a gente tem que falar em alemão, que é a origem deles. Eles são judeus ortodoxos da Alemanha. E a primeira vez que se viu esse nome foi em 1577, quando um rapaz chamado Isaac Oshanahan usou o nome pela primeira vez. Porém, não foi aí que surgiu a família tão poderosa que é a família Rothschild. Isso aconteceu em 1744 com Mayer Amschel, que aí sim é considerado o primeiro e o pai de toda essa ligação e de toda a família. Ele morava numa espécie de gueto judaico na época, porque os judeus já sofriam bastante represália, inclusive os judeus tinham que usar uma espécie de faixa no braço para poder mostrar que eram judeus, e se eles estivessem passando, por exemplo, numa calçada de uma pessoa que tinha algum preconceito com judeus, a pessoa tinha autorização para mandar os judeus saírem daquela calçada. Então eles viviam próximos deles mesmo, em guetos judeus. Era assim que funcionava. O próprio Mayer tinha uma vida bem difícil e ele foi criado junto com mais ou menos com uns 30 familiares. Então a família já era grande e já era unida, e sempre estava unida, justamente por ser pobre e por não ter muitas condições. Naquela época, os judeus tinham basicamente um caminho para poder conseguir sucesso, que era qual? Que era o mercado financeiro. Isso porque na época os cristãos não trabalhavam nem com juros e nem com empréstimos. Eles achavam que isso não era permitido, então sobrou para os judeus. Os judeus faziam isso. Então os judeus eles ganhavam muito dinheiro com empréstimo, porque basicamente eles faziam o serviço do banco, que é o que funciona hoje em dia. O Mayer, que não era bobo nem nada, percebeu isso tudo e foi trabalhar com câmbio. E tinha uma coisa naquela época que também ajudava o trabalho de câmbio, tá? Toda cidade tinha sua própria moeda. E só ali na Alemanha tinham centenas de moedas para você ter que trocar. Ou seja, se você saísse de um lugar para o outro, você já ia ter que passar numa casa de câmbio para trocar. E quem eram os donos das casas de câmbios? Normalmente, os judeus. Bom, então ele abriu ali a sua casa de câmbio e ele era uma pessoa muito boa em matemática. Naquela época, uma pessoa boa em matemática tinha muito valor, porque não existia, por exemplo, calculador nem nada do tipo. Então ele tinha realmente, assim, bastante cliente, muita gente confiava nele. E ele conhecia todo tipo de moeda. Tanto é que ele tinha várias moedas raras. E tinha gente que já colecionava essas moedas. E na época, um dos príncipes locais, o príncipe mais rico, o príncipe William, ele era colecionador de moedas, ele adorava moedas. E o Mayer, que não era bobo nem nada, sabia disso. E ele começou a se aproximar do príncipe através das moedas. E ele virou amigo do príncipe. E o príncipe passou a ver ali que ele tinha muita habilidade com números e acreditou nele para ele poder administrar o seu dinheiro e lidar com esse negócio de impostos e coisas do tipo. Só essa jogada aí do Mayer de aproximação dos Rothschild com o príncipe já foi suficiente para tornar eles em uma das 10 famílias judaicas mais ricas da Alemanha naquela época. Então os caras estavam ganhando uma grana boa já. Ele que já tinha a casa de câmbio, começou a crescer o seu banco cada vez mais. E aí ele botou os seus filhos para trabalhar nesse banco. Esse banco começou a ter muita moral e muito respeito naquela época na Europa. E os 5 filhos dele também tinham muita aptidão para mexer com dinheiro e negócios. Então qual que foi o plano dele, qual que foi o projeto dele? Se a gente circular a Europa e estiver no entorno da Europa, e se a gente estiver espalhado pela Europa inteira, talvez a gente consiga conectar essas economias desses países e a gente consiga ganhar dinheiro através delas e dessa conexão. Então ele mandou cada um dos seus filhos, ele tinha 5 filhos, lembra? Um dos seus filhos ficou em Frankfurt e os outros 4, cada um foi para uma outra cidade importante da Europa. Eles foram para Nápoles, Paris, Viena e Londres. Então cada um foi para uma dessas cidades e ficou em um desses países, certo? Além de 5 filhos que o Mayer tinha, ele também tinha 5 filhas mulheres, mas elas não trabalharam com ele porque nas regras dos Rothschild, as mulheres não trabalham com o dinheiro da família. Então, só os homens foram trabalhar. Bom, então agora a gente vai começar a explicar quem eram esses 5 filhos e o que cada um fazia, certo? O filho mais velho nasceu em 1773, que era o Amschel Mayer. Esse foi o filho responsável por ficar em Frankfurt cuidando do que o pai tinha feito. E ele tem uma diferença entre os outros irmãos. Ele não teve filhos, então ele não tinha como alguém continuar ali a riqueza que ele tinha construído em Frankfurt. Como o Amschel não teve filhos, os filhos dos seus irmãos foram quem cuidaram da riqueza dele quando ele acabou morrendo em 1855. O filho de Salomon, Anselme, e os filhos de Kalman, que eram Mayer Karl e William Karl. O segundo irmão mais velho é Salomon. O Salomon teve grande aptidão financeira e se formou nisso.
E em 1820 ele foi para a Áustria, onde ele foi construir uma parte do Império dos Rothschilds. Ele abriu lá então uma sede do banco da família e além disso ele construiu ferrovias para fazer ligações entre a cidade e outros locais. Isso fez com que na época ele recebesse o título de barão, e não só ele como os irmãos receberam esse título naquela época. Gente, vamos lembrar, o Meyer, que era o pai deles, 20 anos atrás era pobre. Agora eles estão recebendo o título de barão de um outro país, nem é o país deles. Então é algo muito, muito grande e muito rápido. A expansão que eles tiveram foi algo muito louco, entendeu? Só pra vocês terem uma ideia, ele foi o primeiro judeu de fora a ganhar a cidadania austríaca. Então o cara, tava quebrando um monte de regra e um monte de paradigma do mundo. O poder dele na Áustria foi tão grande, mas tão grande, que na época os jornais locais atacavam ele e contestavam se aquilo era certo. Pô, o cara tem muito poder aqui no país e ele nem é daqui, será que é certo isso? E com isso, uma imagem muito ruim ficou sobre o Salomon lá na Áustria. E quando a liderança da Áustria mudou na época, a cabeça do Salomon meio que rolou. Ele foi obrigado a voltar para Frankfurt e deixar o comando do Banco da Áustria na época com seu filho. O terceiro filho era o Nathan, ou Nathan, se você quiser falar abrasileirado. O Nathan foi para Manchester, que na época estava investindo muito nas fábricas têxteis, que são fábricas de produção de roupa. E ele investiu também nisso, e obviamente ele conseguiu muito dinheiro investindo nisso. Ele também ajudou a construir as linhas de ferrovia na época lá de Manchester, e abriu o Banco da Família em Londres. Aquele banco, o mesmo que já tinha em Frankfurt e que também já tinha em Viena, lá na Áustria. Esse provavelmente é o Rothschild mais famoso e mais poderoso da história, o Nathan. Ele foi um cara, assim, primordial para tudo que aconteceu depois. Ele, quando construiu esse banco ali em Londres, foi algo muito estratégico, porque na época a Inglaterra tinha muito poder no mundo. Provavelmente era a maior nação do mundo. E a Inglaterra tinha muito dinheiro e muito poder. E assim como nos outros países, os judeus que mexiam com o lado financeiro do país, ou seja, dava para ganhar uma boa grana da Inglaterra ali. E foi o que ele fez. E ele começou a ficar cada vez mais poderoso. Quando ele foi ficando poderoso, ele conseguiu poder o suficiente para, por exemplo, financiar a guerra. O que isso significa? Naquela época, a Inglaterra e a França estavam constantemente em guerra. E vocês devem lembrar de um cara chamado Napoleão. Esse cara estava dominando tudo e estava indo para lá e para cá e tentando ferrar de todas as formas a Inglaterra. Porque ele sabia que a Inglaterra era o maior dos problemas dele na Europa, ali, pelo menos naquela parte abaixo da Rússia, né? Então, com isso, o Napoleão tinha uma estratégia muito forte, que era o seguinte: vamos deixar a Inglaterra isolada, para que ninguém possa levar nada para lá e que nada possa sair de lá. Assim eles vão falir com o tempo e fica mais fácil da gente derrotar os ingleses. Era uma das estratégias do Napoleão. Com isso, o Nathan na época criou um negócio onde ele não só mandava coisas da Inglaterra para fora e recebia coisas de fora para a Inglaterra, ou seja, fazendo algo que para os franceses era proibido, mas para os ingleses era muito bom, como também naquela época emprestou dinheiro ao Duque de Wellington. Quem que era o Duque de Wellington? O Duque de Wellington era o cara que estava na caça do Napoleão. Então o Duque de Wellington por um tempo não tinha grana, e ele precisava pegar grana com os bancos. E quais eram os bancos da Europa naquela época que tinham tanto dinheiro assim? Eram os bancos Rothschild. Com isso, eles começaram a investir muito naquela guerra, e investiam de todas as formas possíveis, principalmente com informações. Naquela época não existia celular, naquela época não existia internet, então uma informação para chegar de um lugar no outro era muito difícil, e quando acontecia, era muito valiosa. Para vocês terem uma ideia, os ingleses estavam ganhando a guerra contra a França, mas na época ninguém sabia o que estava acontecendo. O próprio Nathan estava, de certa forma, financiando a vitória dos ingleses, e ele sabia que os ingleses iam ganhar a guerra. Só que, naquela época, estava todo mundo apreensivo e com medo de que a Inglaterra perdesse, justamente por ela estar meio que mal das pernas. O Nathan, vendo toda a situação, mandou pessoas para a guerra para que vissem o que estava acontecendo e trouxessem informação para ele. Então, na época, um dos mensageiros de Nathan viu o que estava acontecendo e saiu correndo do meio da batalha para poder contar para ele que os ingleses estavam vencendo. E aí vem uma história muito louca, porque esse mensageiro, ele pegou um barquinho não muito bom, ele comprou um barco de um pescador, um barco comum, e ele atravessou o mar no meio de uma tempestade para poder dar essa informação para o Nathan. O Nathan, então, naquela época, pagou para algumas pessoas para irem para o banco de ações, para a bolsa de valores da época na Inglaterra, para falar que a guerra estava perdida, que a Inglaterra ia perder a guerra. A Inglaterra estava vencendo, gente. Mas por que ele falou isso? Porque na hora muita gente queria vender suas ações. Todo mundo queria vender suas ações. Ele falou, cara, não, isso aqui vai desvalorizar pra caramba, tem que vender agora porque depois vai ficar ainda pior. E começou a desvalorizar demais a bolsa de valores. E a bolsa fez isso aqui.
Quando a bolsa fez esse movimento de queda, o Nathan pagou várias pessoas para ficarem nas ruas comprando as ações de quem queria vender no desespero. E do nada, basicamente, ele pegou a Inglaterra e botou na mão, porque ele pegou todo o comando do país. O país inteiro tinha se vendido quase que de graça pro Nathan, por conta dessa mentira que ele tinha contado. Olha o golpe que o cara deu nas pessoas naquela época. Além de tudo isso que ele fez, ele ainda fazia o transporte pro Duque de Wellington, que na época estava em Paris, focado em derrotar o Napoleão. Ele também foi responsável pela independência belga, em 1830. Isso porque na época o país precisou pagar sua independência e vários banqueiros se uniram para poder pagar essa independência. E um deles foi o Nathan. E só para vocês terem uma ideia, tá? A gente vai falar um pouco mais do Nathan mais pra frente, porque como eu falei, ele é muito importante nessa família. Só para vocês terem uma ideia, quando ele morreu em 1836, ele tinha cerca de 0,62% de todo o patrimônio da Inglaterra. Gente, a gente tá falando de um dos impérios mais grandiosos da história, e a gente tá falando de quase 1% de toda essa grana. É muita coisa, é muito poder na mão de uma única pessoa. E ele, obviamente, não ficou com esse poder só pra ele. Ele teve 7 filhos, e desses 7 filhos, o que se destacou se chama Lionel. Esse cara também ia mudar o mundo, mas a gente já vai falar dele daqui a pouco. Vamos continuar agora falando dos irmãos. O quarto filho é Kalman Mayer, e esse nome nunca ficou com ele pra falar a verdade. A maioria da família dele chamava de Cal, e os parentes lá da Inglaterra chamavam de Charles. Ele foi um cara que foi para Nápoles, e talvez ele tenha sido dos irmãos o menos talentoso. Mas isso não quer dizer que ele fazia coisas pequenas, tá? Ele se aproveitou na época que a Áustria tinha tomado conta de Nápoles e que o irmão dele já estava na Áustria. Lembra que o irmão dele já estava em Viena? Então, eles queriam expandir o negócio então para Nápoles. Eles foram para lá, que Nápoles fica na Itália, né, um outro país. Eles foram então para Nápoles e colocaram uma sede do Banco da Família. Quando isso aconteceu, eles conseguiram várias grandes empresas e vários grandes nomes como clientes. Só vou citar um para vocês terem uma noção: Vaticano. Isso, eles tinham o Vaticano como um dos clientes deles. Então, tipo, a riqueza da família não tinha como parar de crescer. Ela cada vez mais crescia mais, porque cada um dos irmãos fez coisas grandiosas. Um tava derrotando Napoleão, o outro tava fechando negócio com o Vaticano. Eu tô falando que esse é o menos importante deles. Então, os caras são muito, muito fortes. Em 1855, após ele perder o filho e a esposa, ele acabou morrendo na época de melancolia, que é parecido com depressão. A pessoa fica muito mal e acaba morrendo. Antigamente chamava depressão de melancolia. Quando isso aconteceu, o seu filho Adolf ficou no comando então de Nápoles e da sede de Nápoles. E os outros filhos voltaram para Frankfurt para cuidar dos negócios do Amschel. Lembra que ele não tinha tido filho e os filhos do Karl foram lá cuidar das coisas dele? Então, logo depois que o pai morreu, em 85, o banco durou mais 5 anos. E eles foram obrigados a pegar as finanças do banco e voltar para Frankfurt. Agora a gente vai falar do quinto filho, o James. Ele era o caçula e ele que foi enviado para Paris para fazer o meio de campo entre o Duque Wellington e o Nathan, que era o seu irmão mais velho. Lembra que o Nathan estava fazendo o transporte de várias coisas para Paris para mandar o Duque Wellington conseguir vencer o Napoleão na época? Então, quem estava fazendo isso era o James. E quando a guerra meio que acabou ali, que eles conseguiram derrotar o Napoleão, ele conseguiu muita moral na época, muita moral mesmo. Inclusive ele foi conselheiro de 2 reis da França, por mais que a família estivesse do lado dos ingleses antes. E isso, inclusive, foi algo que pegou muito mal para os Rothschild na França. Um tempo depois, os Rothschild chegaram a ser caçados na França, porque os outros banqueiros viam os Rothschild como oportunistas. Os caras tinham aproveitado da guerra e tinham ficado não só do lado da Inglaterra, como do lado da França ao mesmo tempo. E tinham mentido para conseguir aumentar a fortuna, que foi o que o Nathan fez com as ações, lembra? Esse James, ele não foi pouca coisa na França, tá? Ele foi muito grande mesmo. Talvez tenha sido o segundo maior irmão desses daí, dos 5 irmãos. Ele investiu muito em ferrovias e em mineração. Isso fez com que a França se tornasse uma das principais potências da época industrialmente. E fez com que o James tivesse muito carinho do povo da França. O povo da França gostava bastante do James naquela época. E agora vem uma parte muito bizarra da vida dele e que pra eles, de certa forma, era normal. Ele se casou com Beth. Quem que é Beth? Beth é a filha de Solomon. Quem que é Solomon? É o irmão dele, ou seja, ele se casou com a sobrinha dele. E era uma das atividades que os Rothschild mais faziam, tá? Os Rothschild, eles tentavam sempre manter a família dentro da própria família. O que isso significava? Que uma mulher perfeita para um Rothschild é uma Rothschild. Então, os primos casavam entre si direto, isso quando um tio não casava com uma sobrinha, que foi o que aconteceu nesse caso. Ele teve 5 filhos com ela e teve uma ótima vida em Paris, comandando ali boa parte da França naquela época.
Na época, Luiz Felipe, que estava no comando da França, era muito amigo dele e pegava vários empréstimos com ele. Então, existia uma amizade muito forte entre o Luiz Felipe e o James. Só que o Luiz Felipe, em certo momento, foi degolado. Não que tenha sido degolado de verdade, mas ele caiu do poder porque a galera da França não estava gostando muito dessa relação dele, principalmente com os Rothschild e com os bancos na época. Então a França tinha um novo comandante e um presidente eleito. Quem era esse presidente eleito? Napoleão III. Quem que financiou e ajudou a derrubar o Napoleão? Os Rothschild. Quem que estava de novo no comando agora da França? A família Napoleão. Era o sobrinho do Napoleão que estava lá. Então ele não gostava tanto assim dos Rothschild, pra falar a verdade, tá ligado? E por mais que isso tenha acontecido, e por mais que os banqueiros de outros bancos tenham tentado ferrar os Rothschild na França, ele permaneceu lá e continuou na França tendo seu poder. No começo foi meio difícil, mas depois tudo normalizou. E antes de morrer, ele comprou o que seria um dos maiores investimentos da família de todos os tempos, que é o Chateau Latiff, que é considerado por muitos o melhor vinho do mundo, e é um dos mais caros também. Ele fez isso no último ano de vida dele, em 1868. Quando ele morreu, só para vocês terem a noção do tamanho do cara, o enterro dele tinha cerca de 10 mil pessoas, que era muito grande para aquela época. Bom, então esses 5 irmãos deram um jeito na Europa, conectaram tudo, criaram um canal de informação muito bom e muito rápido, tá? Que eles conseguiam enviar através de pombos correios. Lembra de pombo correio que enviava cartinha amarrada na pata? Não só de pombos correios, como de cavaleiros. Os caras iam de cavalinho para poder entregar as novas informações do mundo para as pessoas importantes. Então eles conectaram, de certa forma, a Europa inteira. E as informações mais quentes do momento sempre eram da família. Além disso, em cada país da Europa que você via, eles estavam metidos no poder. Então isso para muita gente foi algo ruim, e muita gente começou a ficar com raiva deles. Inclusive aí começou uma caçada aos Rothschild de certa forma. O povo não gostava muito da imagem deles porque eles eram muito poderosos e muito ricos. E isso é real. Mas lembra que eu falei que o filho do Nathan, o Lionel, era muito importante também? Bom, vamos falar do Lionel agora. O Lionel tinha o sonho de trabalhar no parlamento da Inglaterra na época. Só que no parlamento da Inglaterra, eles não aceitavam judeus naquela época. Eles não aceitavam que nenhum judeu fosse eleito naquela época, apesar de já aceitarem os votos dos judeus. E o seu pai, o Nathan, tinha ajudado muito já a Inglaterra. Vocês lembram, né? De tudo que ele fez pela Inglaterra. Mas mesmo assim, eles não voltavam atrás. Contrariando a isso, o Lionel foi lá e se candidatou, e ele venceu muito fácil. Ele ganhou aquilo de forma muito fácil. Só que quando ele venceu, foi pedido para ele que ele fizesse uma declaração falando que ele era cristão. Ou seja, se ele não falasse que era cristão, ele não poderia ser eleito. E isso aconteceu. Ele não falou que era cristão e não foi eleito. Então, na próxima eleição, ele se candidatou de novo. E de novo ele venceu fácil. E de novo, por ser judeu, ele foi proibido de ser eleito. E ele tinha que falar, não sou judeu, sou cristão, para poder ser eleito. 10 anos depois disso, eles conseguiram uma brecha para eleger ele. E ele foi o primeiro judeu a ser eleito lá na Inglaterra. Então o cara é muito importante. E como que ele conseguiu essa façanha de mexer com a cabeça da galera do parlamento inglês na época? Bom, pra gente falar disso, a gente tem que falar dos negócios da Inglaterra fora da Inglaterra. A Inglaterra, ela colonizou vários países, principalmente ali no continente africano, certo? Temos, por exemplo, a África do Sul, e mais na parte asiática a gente tem, por exemplo, a Índia. E para poder fazer esse meio campo entre Europa, Oriente e África, existe um canal muito valioso, que é o canal de Suez, que era um canal que estava falindo naquela época. Esse canal, se falisse, era horrível para todo mundo, e alguém tinha que recomprar aquele canal para poder continuar tocando ele em frente. Na época, a Inglaterra estava meio que sem grana para comprar esse canal. E quem ia comprar esse canal era a França, uma das maiores inimigas dos ingleses. Então, para continuar com as suas colônias e continuar com o transporte vindo da África para a Europa e da Europa para a África, os ingleses queriam muito aquele canal. E ninguém tinha os 4 milhões que eram necessários para comprar aquele canal. Então, quem comprou aquele canal? Lionel. Ele mesmo. Ele comprou o canal e entregou diretamente na mão da rainha na época. Esse canal ajudou muito a Inglaterra a continuar grande do jeito que ela sempre foi. Então ele conseguiu muito poder e respeito e por isso que ele conseguiu mudar o que ele mudou. Uma outra parte importante falando de colonização aqui é a parte do Brasil. Um pouco antes do Lionel, na época do Nathan ainda, que é o seu pai, o Nathan foi responsável por investir por primeiro ali em mineração. Ele investia muito em mineração, assim como seu irmão James na França, porque eles sabiam que isso dava muito dinheiro. E eles tinham interesse em novas terras para poder minerar. Uma dessas terras era o Brasil, que é o lugar onde a gente mora hoje em dia, né? Então, para poder entender o que estava acontecendo no Brasil na época, o seu cunhado Samuel foi enviado até o Brasil. Quando ele veio para cá, ele escrevia cartas explicando o que estava acontecendo aqui. E eles ficaram por dentro de tudo que estava acontecendo. Tinha uma tendência do Brasil virar um país e deixar de ser uma colônia, certo? Ser um país totalmente independente.
E quando surgiu a proposta de independência do Brasil, foram cobrados 4 milhões para poder assinar essa independência do Brasil. O país não tinha essa grana, porque era muita grana mesmo, tá? E quem teria dado essa grana para poder pagar a independência do Brasil? Os próprios Rothschild, que seria o Nathan, o Samuel e o Philip, que seriam os caras por trás desse pagamento, certo? Então, os caras são muito importantes e estão muito envolvidos aqui na história do Brasil. Eu posso até fazer um vídeo mais pra frente só falando do envolvimento deles aqui no Brasil, porque é muito forte mesmo, tá bom? Além de todos esses investimentos, além de todas as empresas e além de todo o domínio dos bancos, basicamente, ali na Europa, eles ainda investiam muito em obras de arte, porque eles sabem que uma obra de arte cada vez valoriza mais. Por exemplo, você compra de um cara que está em alta, tipo um Picasso, um quadro, você sabe que daqui a 100 anos esse quadro vai valer, sei lá, 10, 20 vezes mais. Quase nenhum investimento oferece esse tipo de retorno, ainda mais para uma família que sabe que vai continuar com a riqueza. Então, para eles era muito interessante investir em arte. E também porque cá entre nós, eles já não tinham mais onde enfiar o dinheiro. Os caras, se fosse para traduzir a grana que eles tinham naquela época para cá, seriam trilhões e trilhões de dólares. Seria algo assim absurdamente alto. E só para vocês terem uma ideia do quanto de arte que eles tinham em casa, na Segunda Guerra Mundial, quando a casa deles foi invadida, por eles serem judeus, e eles perderam essas artes, eles queriam pegar as obras de arte somente da casa dos Rothschild e montar um novo museu, um museu gigantesco. Era o desejo na época do líder da Alemanha. E um outro exemplo disso tudo é que o Louvre, o maior museu do mundo, que é aquele museu que fica em Paris, tem uma ala somente para doações de um dos Rothschild, que é o Edmund Rothschild. Então assim, os caras são muito grandes em tudo que eles tocam a mão. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, com essa caçada aos judeus, eles perderam muito, mas muito poder mesmo. E de lá pra cá, inclusive, eles ficaram meio que afastados da mídia, bem diferente de antes. Antes eles tinham castelos, eles tinham casas maravilhosas, os caras tipo faziam de tudo pra mostrar que eles realmente eram as pessoas mais ricas do mundo. E depois da Segunda Guerra Mundial, eles continuaram com uma grana, beleza? Mas não era mais aqueles trilhões e trilhões de dólares. Nisso, surgiram dois investimentos muito bons da família. Lembra que eu falei que o James fez no ano que ele morreu? Ele comprou o Chateau Lafite. O que era isso? Era uma plantação e produção de um vinho, e era um vinho que ia dar bons lucros para a família. Esse Chateau Lafite se tornou um dos principais vinhos do mundo e deu muita riqueza para os Rothschild. Inclusive, esse vinho foi categorizado como vinho de primeira classe, o que é muito difícil lá na França. Vocês sabem como é que os franceses são, né? São bem enjoados para as coisas. E é um dos vinhos mais caros do mundo. E se de um lado da família muita gente estava ganhando dinheiro com o vinho Lafite, do outro lado da família muita gente estava ganhando dinheiro com um outro vinho, um vinho chamado Mouton. E ali surgiu uma rivalidade de uma família com a outra. Isso porque as plantações eram em frente uma à outra, e a comparação entre os vinhos era quase que diária. E lembra que eu falei que o Lafite foi classificado como vinho de primeira classe? Então, Mouton não foi, ele ficou na segunda classe. Isso fez com que a família meio que realmente ficasse afastada uma da outra, criasse uma briga muito grande. Isso só foi mudar lá no futuro, quando depois de 3 gerações, um cara chamado Philippe Rothschild entrou no poder do vinho Mouton e mudou tudo na fabricação dos Mouton. O vinho Mouton ficou tão popular, mas tão popular no mundo todo, que eles tiveram que comprar campos de uva pelo país inteiro, tá ligado? Foi algo assim realmente grandioso. E não só lá, eles compraram inclusive aqui na Argentina e no Chile, na América do Sul, pertinho de nós. Esse Philippe conseguiu algo inimaginável. Na França, nenhum vinho ainda tinha sido reclassificado. E esse vinho do Mouton foi reclassificado e colocado na primeira fileira. Ou seja, era um vinho de primeira novamente. E isso foi uma grande vitória para os Rothschild, que tinham 2 vinhos dos mais vendidos do mundo. Bom, mas se eu fosse contar tudo que aconteceu com todos os membros dos Rothschild, eu tinha que falar de várias e várias empresas e de vários sucessos. Os caras realmente são muito bons em investimento e são muito bons em fazer dinheiro. Recentemente, um dos membros da família, por exemplo, decidiu investir no ramo de ações e conseguiu dar uma guinada financeira de 13 bilhões de dólares. É muita coisa, gente. E tudo isso fez com que muita gente ficasse questionando: como pode uma família ser tão boa na administração de dinheiro? E aí começaram a surgir várias teorias. Entre elas, que eles teriam um deus diferente da maioria das pessoas, que o deus deles poderia ser um deus satânico. Inclusive, lembram do Nathan? O Nathan teria sido um dos responsáveis por idealizar Israel. E muita gente diz que a estrela de Davi, que é o selo de Salomão, aquela estrela não era utilizada pelos judeus antigamente, segundo essa teoria, tá, gente? Eu não posso confirmar nada disso. Inclusive, eles dizem que essa estrela era usada por pessoas que eram da bruxaria e que, por isso, provavam uma ligação entre os Rothschild
e a bruxaria naquela época. E os Rothschild teriam colocado esse símbolo como um novo símbolo do judaísmo, segundo essa teoria. Eu não acredito muito nessa parte que diz que eles são umas pessoas demoníacas, mas eu acredito muito na parte que diz que eles têm bastante controle sobre o mundo, gente. Eles são pessoas que têm tanta grana que eles podem decidir, por exemplo, quem vai vencer e quem vai perder uma guerra, igual a gente falou aqui. Eles têm tanto poder no mundo que eles podem decidir quais países vão ser independentes, igual a gente mostrou aqui. Eles têm tanto poder no mundo que eles decidem quem vai ficar rico e quem não vai, igual a gente mostrou aqui, certo? E se você quer mais um caso para você sonhar com essas teorias sobre os Rothschild, a gente vai falar para vocês sobre a festa de 1972. A festa de 1972 começa bizarra já pelo convite. Essa festa de 1972, dada pelos Rothschild, tinha um convite escrito tudo ao contrário. E para você poder ler esse convite, você tinha que parar em frente ao espelho para poder ler. A festa dizia: venham de black tie ou vestido longo, acompanhado de uma cabeça surrealística. O que era isso? Era para as pessoas se fantasiarem só na cabeça e embaixo estarem vestidos muito bem. E para poder fazer essa homenagem ao surrealismo, que é uma arte, eles chamaram nada mais, nada menos do que o cara que basicamente fundou esse movimento, que é o Salvador Dalí. Talvez você não conheça o Salvador Dalí pela arte, mas você deve conhecer pela série La Casa de Papel, onde eles usam a máscara do Salvador Dalí o tempo todo. Bom, nessa festa tudo era muito bizarro. Coloca aqui, editor, alguma das fantasias pra galera poder ver. Olha essas fantasias da galera. Mas dá pra entender porque era uma festa surrealística. Mas uma das fantasias me chamou a atenção, que era um homem com 4 faces. A fantasia dele eram 4 cabeças, uma ao lado da outra. Segundo o Dalí, que fez a maioria daquelas fantasias, inclusive fez essa, aquilo mostrava o poder dos homens sobre os 4 cantos do mundo. E é bem da hora você fazer isso enquanto você tá numa festa dos Rothschild que tem o poder sobre os 4 cantos do mundo mesmo. E as teorias sobre eles não param e existem há muito tempo mesmo. Algumas pessoas falam que, por exemplo, eles seriam responsáveis pelo assassinato do Lincoln. Bom, todas essas teorias elas estão na internet para que vocês possam conhecer, e eu posso até fazer um vídeo mais a fundo sobre essas teorias em si, certo? Mas a gente gosta sempre de deixar claro para vocês que isso é uma teoria, tá bom? Que não é algo comprovado nem nada do tipo. Todo o resto que eu expliquei aqui para vocês é verdadeiro. Então eu acho que isso é mais importante do que qualquer coisa. Hoje em dia, os Rothschild ainda têm muito poder, mas como eu disse, eles são muito mais precavidos e muito mais silenciosos. Muita gente diz que eles podem ter uma fortuna hoje em dia de mais ou menos 400 bilhões de dólares. Seria em torno de 3 vezes o que tem Jeff Bezos, que é o homem mais rico do mundo. Mas isso numa família bem longa, bem extensa e com muita gente. Temos que lembrar isso, obviamente. Essa foi a história que a gente preparou para vocês sobre os Rothschild. Eu sei que muita gente que entende sobre a vida deles vai comentar que faltou várias e várias coisas, como por exemplo, o envolvimento deles com o Barão de Mauá. Mas calma, eu pretendo fazer um vídeo somente sobre o Barão de Mauá e lá eu vou contar essa história. E tudo que faltou, infelizmente não dá para eu fazer um vídeo de 4, 5 horas aqui para vocês. Se você quiser, basta pesquisar no Google e inclusive aqui no YouTube, porque tem vários documentários sobre eles. E os documentários são bem legais e tem bastante matéria sobre eles. Fechou? Esse foi o vídeo de hoje, onde a gente contou a história da família mais poderosa da história, envolvendo os bancos. E eu queria que você deixasse o seu like e se inscrevesse aí no canal. Valeu, até a próxima, é nóis!